Regras identificadoras para nomes próprios. Voltando às regras de descrições fundamentais, é importante ver que nenhuma delas é essencial no sentido de ser necessariamente aplicável a um possível portador do nome. E é fácil mostrar isso. Primeiro, nós podemos conceber um mundo possível M1, próximo do nosso, onde Aristóteles não satisfaz a regra caracterizadora. Por exemplo, se ele lá morreu quando criança. Mesmo assim, é nosso Aristóteles. E podemos conceber um mundo possível M2, próximo ao nosso, onde Aristóteles não satisfaz a regra localizadora. Por exemplo, lá ele nasceu em Roma, 300 anos depois. E ele é nosso Aristóteles. Kripke foi feliz em ter percebido essas coisas. Contudo, há uma coisa que Kripke não ficaria tão feliz em perceber. É que, ao menos em alguma medida, a disjunção dessas duas regras, descrições fundamentais, precisa ser satisfeita. Aqui vão duas tentativas de apresentar exemplos nos quais nem a regra de descrição caracterizadora, nem a localizadora estão sendo minimamente satisfeitas. 1. O exemplo que toma de empréstimo de Cyril. Um escola aristotélico vem nos dizer que descobriu que Aristóteles não era um filósofo, mas um vendedor de peixes analfabeto que viveu em Veneza na Renascença tardia. Ora, isso obviamente está errado. Não pode ser nosso Aristóteles. 2. Alguém diz que o Aristóteles, por nós mencionado, foi um magnata grego que viveu no século XX, seduziu Calas e se casou com Jaqueline. Ora, isso é uma confusão. Trata-se de outra pessoa. Além disso, vemos que sem nenhuma satisfação das regras de descrições fundamentais, nós não conseguimos aplicar o nome próprio ao seu portador, mesmo que as descrições auxiliares estejam sendo satisfeitas. Suponha que se demonstre que o vendedor de peixes veneziano analfabeto de nome Aristóteles tenha ensinado um tal de Alexandre que ele teve uma namorada chamada Erfilis, o vendedor, e que foi chamado pelos amigos de o mestre dos que sabem. Isso não ajuda. O Alexandre em questão não pode ser o grande conquistador grego, a sua Erfilis não poderia ser a concubina estagerita de Aristóteles, nem ele seria a pessoa chamada por Dante de o mestre dos que sabem na Divina Comédia. São apenas estranhas coincidências cumulativas. Como explicá-las? Podemos inventar uma história. Digamos que esse vendedor de nome Aristóteles tivesse armado sua tenda perto de um liceu e que, sendo muito falastrão, ele tenha sido apelidado pelos alunos de o mestre dos que sabem, que sua namorada tenha sido apelidada de Erfilis e que Alexandre seja apenas o nome de um amigo pescador. Nada disso nos irá ajudar. O vendedor continua não sendo Aristóteles. A conclusão parece ser a seguinte: descrições auxiliares só têm algum papel em contexto em que as descrições fundamentais cumprem com a sua função identificadora. Nesse caso, as descrições auxiliares cumprem com sua função, que é de apoiar a identificação com elementos adicionais. Como ao menos uma aplicação suficiente da disjunção das regras de descrições fundamentais é essencial, proponho a seguinte regra metadescritiva a ser satisfeita para que o nome próprio seja aplicável. RMD. O nome próprio N é usado para referir um objeto X pertencente a uma certa classe C no mundo possível M, se e somente se X satisfaz suficientemente e de maneira mais completa que qualquer outro objeto da classe C em M a descrição localizadora para N e ou a descrição caracterizadora para N. Mais circunstanciadamente, eis RMD. O nome próprio N é usado para referir um objeto X pertencente a uma certa classe C no mundo possível M, se e somente se, 1. X satisfaz a regra de descrição localizadora para N e ou X satisfaz a regra de descrição caracterizadora para N. 2. Essa satisfação é suficiente. E 3. Essa satisfação é mais completa para X do
que para qualquer outro objeto pertencente à classe C de objetos em M. Aplicando RMD ao feixe de descrições que associamos a um nome próprio qualquer, ele gera o que chamo de a regra de identificação para esse nome próprio. Exemplo para Aristóteles. R.I. Aristóteles. O nome Aristóteles é aplicado para designar um ser humano X em um mundo possível M, se e somente se X nele satisfaz 2 suficientemente e 3 mais do que qualquer outro ser humano, a condição 1 de ter nascido em Estagira em 384 a.C., ter vivido a maior parte da sua vida em Atenas e ter morrido em Chalkis em 322 a.C., e ou de ter sido o autor das principais ideias do Opus Aristotélico. Aqui eu apenas coloquei as condições 2 e 3 antes da terceira. Mas o que eu fiz foi preencher a RMD. Se quiserem, nós podemos dizer que RMD é a forma das regras de identificação para nomes próprios. Para ter uma regra de identificação para um dado nome N, basta preencher RMD com as descrições pertinentes do feixe de descrições que associamos ao nome. 2. C é a classe relevante mais próxima. Por exemplo, Aristóteles pertence à classe dos seres humanos. Alguns diriam que pertence à classe dos filósofos. Não sei se ela é tão relevante. Algo como gêneros próximos, para termos gerais. 3. A condição 2 é de suficiência. Ela é importante porque, em um mundo possível no qual, digamos, Aristóteles nascesse em Estagira, em 384 a.C., filho de Nicômaco, médico da corte, mas morresse na infância, isso já seria suficiente para identificarmos Aristóteles nesse mundo, mesmo que tudo que ele satisfaça seja uma parte da regra localizadora. Seria esse um Aristóteles em potência. 4. 3 é a condição de predominância. Ela é importante, pois suponha que, em um mundo possível, em 384 a.C., Nicômaco tem 2 filhos gêmeos, Aristóteles I e Aristóteles II. O primeiro foi para Atenas, estudou com Platão e escreveu o Opus Aristotélico. Muito bem. O segundo teve menos sorte. Ele estudou medicina com o pai, se alistou no exército de Alexandre e morreu de fome e sede no deserto ao voltar da Índia. O primeiro será identificado com o nosso Aristóteles, por satisfazer a condição de predominância. Ele satisfaz mais a adjunção inclusiva. 5. É possível até formalizar a regra usando a teoria das descrições. Considere a frase Aristóteles gostava de cães, e usando símbolos, P para satisfaz suficientemente a condição de ter nascido em Estagira, etc., Q satisfaz suficientemente a condição de ter escrito o Opus Aristotélico, G gostava de cães. Podemos simbolizar imperfeitamente a regra de identificação como existe X tal que P de X ou Q de X, primeira condição, e para todo Y, se P de Y, Q de Y, então Y é o mesmo que X, condição de unicidade, e X gostava de cães. A diferença é apenas que a condição de predominância é aqui substituída por uma condição derivada de unicidade. Se algo predomina, esse algo é único. Então, essa fórmula não nos diz tanto quanto a definição original. Isso já permite resposta imediata a algumas questões, por exemplo, a do navio de Teseu. Digamos que ele tivesse um nome, Caliptus, um nome próprio. A história é a seguinte: desde o início, partes do navio são substituídas por partes novas, de modo que no final não há parte alguma que pertence ao navio como ele foi produzido. Então alguém decide renovar as partes antigas e construir com elas um navio igual ao de Teseu. Questão: qual dos dois é agora Caliptus, navio de Teseu? Se você acha que é o primeiro, e essa é a nossa intuição, afinal, a vida inteira Teseu navegou em seu navio, se você acha que é o primeiro, basta apressar a substituição das partes. Se tudo ocorresse em um mês, ou em uma semana, ou em um dia, está aqui o navio do outro aqui do lado está o outro navio, você põe uma peça, tira outra, põe uma peça, tira outra,
Aqui nós diríamos que é o segundo navio, que é o Caliptos. Se aplicarmos a nossa regra de identificação, veremos que o primeiro navio segue a regra de localização, mantendo a carreira temporal espacial de Caliptos. Mas o segundo navio segue uma parte importante da regra de caracterização, pois ele é constituído do material original do navio quando este foi denominado Caliptos. Assim, cada navio satisfaz parte das descrições fundamentais, e se eles a satisfazem na mesma medida, não há como decidir. E se não há como decidir, não há como aplicar a regra. Conclusão: Caliptos não existe mais. Os conflitos criteriais, a soma de 1 mais 1 é igual a 0. O que existe são dois navios que podem então receber o mesmo nome, digamos, Caliptos 1 e Caliptos 2. Outro problema que RMI resolve é o que do Aristóteles da Terra Gêmea. Suponhamos que exista uma Terra Gêmea em algum lugar do espaço em que tudo seja exatamente igual ao que é aqui. Em cada uma, um Aristóteles que nasceu em 384 a.C. em Estagira, foi o maior discípulo de Platão, ensinou Alexandre, fundou o Liceu, amou Efílies e escreveu o Opus Aristotélico. Nossa intuição é de que o Aristóteles da Terra é o que é verdadeiro, mas a teoria descritivista tradicional não explica isso. Só uma suposta teoria causal do batismo do nosso Aristóteles aqui na Terra seria eventualmente capaz de explicar. Ora, a regra de identificação que propõe explica facilmente essa intuição. O Aristóteles da Terra é o que realmente satisfaz a regra localizadora, pois o espaço é um único. E com esse nome nos referimos ao Aristóteles nascido na Estagira da Terra, e não na Estagira da distante Terra Gêmea. Pode parecer que não, dado que o espaço circundante é idêntico. Como Aristóteles da Terra satisfaz mais a disjunção das descrições fundamentais, ele satisfaz a condição de predominância. 3. Da regra de identificação, de se tratar do ser humano que mais satisfaz as descrições fundamentais. Então tem que ser o da Terra, pela nossa regra. Outra questão. As regras de identificação, derivadas da aplicação de RMD, são em certa medida vagas. Não se estabelece a medida da condição de suficiência. Quando é o suficiente da disjunção de condições fundamentais para a aplicação da regra? Resposta. Esse não é um defeito, mas uma virtude da regra de identificação. A linguagem natural é vaga, provavelmente refletindo um mundo metafisicamente vago. E se a linguagem natural é vaga, as suas regras precisam ser correspondentemente vagas. Demandar precisão onde ela não cabe é incorrer no que Wittgenstein chamou de preconceito da pureza cristalina, que assediou lógicos como Frege. Exemplos. Se no mundo possível nasceu em 384 a.C. em Estagira um feto anencefálico, filho do médico Nicômano, tendo ele falecido um dia depois, e ninguém escreveu o Opus Aristotélico, aqui não sabemos dizer se esse feto foi ou não foi o nosso Aristóteles. A regra sugerida reflete essa indeterminação, pois não sabemos se ele satisfaz ou não a condição de suficiência. Podemos ainda imaginar um mundo possível no qual Nicômano teve, em 384 a.C., trigêmeos, o Ares, o Tótis e o Telos, e que eles tenham escrito o Opus Aristotélicos a 6 mãos, vivendo sempre juntos até falecerem em Chalkis por volta de 322 a.C. Ora, aqui parece que não existiu realmente nosso Aristóteles. Aqui parece que o nosso Aristóteles deixa de existir por não termos mais como satisfazer a condição de predominância. Pois, por definição, o nome próprio se refere a um único objeto. A menos, talvez, que eles fossem trigêmeos tipófagos. Mas aí fica mais difícil ainda. Aqui talvez tenha existido. Talvez não. Não sei. Mas nós não sabemos com a linguagem ordinária e, portanto, não sabemos pela regra. Isso mostra que a regra
concorda com a linguagem ordinária,